Simplesmente Eu, Clarice Lispector é a peça de Beth Goulart em cartaz no Rio de Janeiro e em São Paulo, depois de ter excursionado pelo Brasil, praticamente pelo Brasil afora, Rio Grande do Sul, Curitiba, várias cidades do Sul, não é isso? Brasília, estivemos em Brasília, Rio de Janeiro e agora São Paulo. Ou seja, praticamente 8 meses em cartaz com essa peça sobre Clarice, uma autora moderna que continua falando com as novas gerações. Por que você escolheu Clarice? Eu acho que Clarice fala muito bem da alma humana, né? Eu acho que esses autores que conseguem tocar este lugar, que atinge a todo ser humano, são os autores que a gente costuma dizer são clássicos, porque eles conseguem falar de coisas que atingem a todas as pessoas de todas as idades. A Clarice consegue falar disso muito bem, usando personagens simples, personagens do cotidiano, né? Às vezes uma dona de casa, um professor de matemática, uma velhinha, uma criança, mas mostra toda a dimensão da humanidade. Então ela tem uma característica muito linda que é de transcendência, né? Isso é muito especial. Beth, você além de interpretar algumas personagens, você vai contar pra gente, você também dirige e montou a peça, quer dizer, é um projeto absolutamente autoral da sua parte. Exato. Né? Quanto tempo demorou para parir esse projeto? Como é que você pensou, amarrou o espetáculo? Foi o resultado de 2 anos de pesquisa, 6 meses de preparação e 2 meses de ensaio. Nesse processo de pesquisa, de estudo, da escolha do que eu queria falar, quais eram os valores que eu queria abordar, que personagens eu queria colocar na dramaturgia do espetáculo, eu fui naturalmente já criando um conceito de espetáculo, utilizando toda a minha bagagem teatral, ou seja, a minha linguagem, criando uma linguagem para poder chegar perto da literatura da Clarice. Então eu costumo dizer que um acabou dando no outro, né? A escritora acabou levando para a diretora e a diretora acabou levando para a atriz, sendo que a intérprete sempre esteve presente, porque eu comecei assim, né? Meu trabalho, na verdade, começou como atriz. Então, é a partir desse olhar de atriz que cria personagens que eu me identifico profundamente com a Clarice, porque eu acho que o trabalho do ator e do autor se assemelham muito em alguns pontos, porque nós temos que criar personagens que não somos nós, sem deixarmos de ser nós mesmos. Então, assim, a gente tem que buscar em nós mesmos fonte de inspiração, alguns elos de ligação entre os personagens que vamos criar e a nossa própria realidade. Então, eu achei essa sensação de criação muito parecida entre a Clarice, entre a autora e eu, Beth, a atriz. E eu quis, de certa forma, transpor para o espetáculo um pouquinho desse olhar. Eu acho que a Clarice propõe tantos olhares, e todos são válidos, né? Que acabou sendo extremamente pessoal, porque eu acabei elegendo o meu olhar, as minhas escolhas. Então uma coisa foi dando na outra, na verdade. E Clarice Lispector é uma escritora tão mágica, tão misteriosa. Agora, há pouco tempo, saiu uma fotobiografia escrita por Nadia Gottlieb, com fotos tão bonitas dela e vários livros. A minha fonte de pesquisa, eu trabalhei muito em cima do trabalho da Nádia, no trabalho da Teresa Monteiro Ferreira também, uma biógrafa da Clarice. Saiu um livro maravilhoso agora do Moza, que é lindíssimo, Clarice, vírgula. Isso. É maravilhoso o livro, é engraçado porque o livro foi lançado depois do espetáculo estar pronto. E quando eu li, falei, nossa, que curioso, ele pegou momentos que eu coloco no espetáculo, assim, é como se a gente tivesse um olhar parecido. Por exemplo, sobre a Clarice. Quais momentos? Por exemplo, o processo do nascimento dela, né? Ela teve um nascimento traumático em função da doença da mãe. Nesse livro do Mozart, inclusive, ele explica muito bem o processo de perseguição dos judeus lá na Rússia, os pogroms, exatamente. Num desses pogroms, a mãe de Clarice foi estuprada. E a doença da mãe de Clarice era sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, que na época não se tinha muito conhecimento daquilo, o que era aquilo, e existia uma superstição, digamos assim, da época, né, do grupo que vivia junto, de que se ela engravidasse, a criança salvaria, curaria a mãe de qualquer doença. Olha que perigo. Que louco. Olha isso. Que perigo. O pai poderia pegar sífilis, ela poderia nascer cega, poderia nascer louca, né? Nada disso acontece, ela nasce sã. Mas a mãe piora com o nascimento da Clarice, em vez de melhorar.
E isso para ela foi muito difícil, porque ela, sabedora que era de uma esperança de salvamento, na verdade se sente culpada, né? Por não ter conseguido salvado a mãe, da mãe ter piorado, na verdade, com o nascimento. A mãe fica paralítica depois do nascimento da Clarice. Então esse é um momento muito importante da vida da Clarice, que eu coloco no espetáculo e que ele desenvolve muito bem, porque ele inclusive explica. Eu fiquei sabendo que era essa doença através do livro dele. Eu não sabia, quer dizer, eu já tinha registrado no espetáculo a importância desse momento na vida da Clarice, porque eu acho que isso marca muito profundamente uma pessoa, né? É uma dor existencial muito profunda, que eu acho que de certa maneira ela só conseguiu resgatar isso quando ela mesma foi mãe. Aquela sensação assim, bom, uma vida pela outra, né? Já que eu não pude salvar a minha mãe, eu posso agora gerar vidas, né? Então, por isso a maternidade também é uma coisa muito importante para Clarice, que resgata todo esse elo existencial, nascimento, morte, né, os dois pontos da vida, que ela fala tão bem.